Então, olha, podem permanecer todos assentados. Eu só queria, primeiro, agradecer a cada um, acolhendo a todos aqui nessa noite. Durante esses dias, essa comunidade vive essa festa novena em honra de Santa Teresinha. Amanhã nós celebramos o seu dia. E Santa Teresinha é, para toda a igreja, um modelo de vida. A igreja do mundo inteiro tem uma devoção, um carinho especial com Santa Teresinha. E a nossa paróquia se alegra em ter essa comunidade dedicada a essa querida santa. Então, vivendo esses dias da sua festa, hoje, o último dia, amanhã, o dia dela, o dia da festa, hoje, então, nós somos convidados a celebrar com o ofício divino. Então, só para que todos estejam bem cientes, como que nós estamos realizando? Ao longo desse ano, cada comunidade, durante a novena do seu padroeiro, na festa do padroeiro, um dia da festa tem essa celebração especial da missa com o ofício divino das comunidades. Então nós vamos entender bem. Olha, nós temos o ofício divino das comunidades. Na nossa paróquia, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, tem a oração do ofício divino lá na nossa igreja matriz. Todos estão convidados aí, tá bom? É só na primeira sexta que não tem, por causa da missa própria do Sagrado Coração de Jesus. Mas toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos a oração do ofício divino das comunidades. Isso não significa que tem que ser só lá na matriz. Cada comunidade pode se organizar. Como seria bom, se toda a comunidade se reunisse pelo menos uma vez por mês para rezar o ofício divino. Faz um bem tão grande, nos ajuda. E aí, só para que todos entendam bem, o ofício divino das comunidades, ele segue o mesmo ritmo do ofício que os padres rezam, chamado liturgia das horas. Então, como que é esse ofício? Ou a liturgia das horas? A gente pode rezar separadamente, a liturgia das horas, o ofício divino, ou pode rezar também dentro da missa. A diferença é, o ofício divino das comunidades, ele foi preparado de uma forma para que todo o povo cristão possa rezar, e de preferência em comunidade. A liturgia das horas, os padres têm que rezar, mas não tem jeito dos padres reunir todo dia para rezar. Então cada padre deve rezar todo dia a liturgia das horas, rezar individualmente. Quando nós estamos em alguma reunião, algum encontro, o retiro do clero, aí nós rezamos juntos. Então a diferença qual que é? A liturgia das horas, os padres podem rezar sozinho ou com o grupo todo. O ofício divino das comunidades, não é proibido rezar sozinho, mas o ideal é que seja rezado em comunidade, porque ele tem um ritmo bonito, segue o mesmo esquema da liturgia das horas que os padres rezam. Tem algumas diferenças. A liturgia das horas que nós padres rezamos, ela tem 3 salmos. O ofício divino traz um. A liturgia das horas tem, às vezes, uma leitura um pouco maior. O ofício divino, a gente reza a leitura ou o evangelho do dia, proposto pela nossa igreja, ou quem está conduzindo, rezando o ofício divino, pode escolher um texto de acordo com aquele momento, tá bem? Todos os dois, tanto o ofício divino como a liturgia das horas, tem os seus momentos, aí vocês vão entender também. Eu ia até trazer minha liturgia das horas para mostrar para vocês, mas eu só lembrei dela na hora que eu cheguei aqui, então não adianta, rezar depois que a procissão passou, não está adiantando muito não. Mas então, eu ia trazer para vocês verem, é um livro um pouco maior, a liturgia das horas. A liturgia das horas que os padres rezam, ela tem uma oração chamada Laudes, que é a oração da manhã, é a primeira oração que a gente reza. Tem a oração chamada das vésperas, que reza na parte da tarde, até antes da gente dormir. Por exemplo, até a previsão, assim, mais ou menos 9, 10 horas da noite, são as vésperas. E tem as completas, que é a oração da noite antes de dormir.
Durante o dia, tem outras 3 horas menores, que a gente chama de hora média. A hora média pode ser rezada 9 horas da manhã, meio-dia ou 15 horas. Aí ela é um pouquinho menor. A hora média é menor. A maior são as duas, laudes e vésperas. Essas são maiores. A hora média e as completas são menores. O ofício divino segue também esse ritmo. A oração da manhã, chamada de laudes, e vésperas. E pode rezar também a vigília, que é a oração da noite. Todos dois podem ser rezados dentro da missa. Então, essa é a experiência que nós vamos fazer hoje. Rezar o ofício divino dentro da missa. Só para vocês terem uma ideia, todo ano no mês no início da quaresma, nós temos a Assembleia dos Padres. Todo dia na Assembleia dos Padres é rezado o ofício divino dentro da missa. No retiro do clero, todos os padres, todo ano, têm que fazer pelo menos uma semana de retiro espiritual. Dentro do retiro do clero, reza todo dia o ofício divino dentro da missa. Mas no retiro do clero reza mais, porque aí reza também a hora média, reza as completas, reza todas as horas, tá bom? Isso dentro do retiro. O ofício é rezado dentro da missa. E aí que vocês vão ver que tem um ritmo diferente a nossa missa hoje. Vocês já têm um folheto aí, né? Como que é o ofício divino? Normalmente tem um grupo que vai conduzindo. Então o ofício divino, ele é marcado por alguns momentos, que a gente fala da chegada. É quando a gente vai se colocando no clima de oração, para nos ajudar. Aí a gente canta um refrão meditativo, né? Então esse folheto que vocês têm, a equipe do ofício divino preparou para a celebração de hoje. Tem um livro próprio, chamado Ofício Divino das Comunidades. Mas como nem todo mundo tem o livro, então nós preparamos esse folheto para cada comunidade também, tá? Aí logo depois que faz esse refrão meditativo, tem esse cântico chamado da abertura. O cântico da abertura, ele tem uma melodia própria, uma pessoa canta e a gente repete. E essa pessoa não sou eu, porque se eu for cantar, vocês vão sair correndo. Então tem alguém que canta melhor que eu, tá? Então olha, uma pessoa canta e a gente repete do mesmo jeito que ela canta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Aí todo mundo canta igual. Mas não, vocês não vão cantar igual eu não, senão vai começar a quebrar a vida por aí afora, né? Aí, logo depois que cantou essa abertura, a gente se assenta para fazer a recordação da vida. O que é a recordação da vida? Não é o momento da gente fazer preces, não. Tem o momento das preces. A recordação da vida é quando a gente vai colocar na oração aquilo que nós estamos celebrando. Por exemplo, nós estamos aqui celebrando, e vou dar um exemplo aqui. Ontem aconteceu uma coisa. Quero rezar, trazer para a oração o aniversário da minha filha. Trazer para a oração uma criança que nasceu lá na nossa casa. Lembrar nessa oração o 7º dia de falecimento de fulano. Quero rezar nessa oração um encontro que aconteceu, né? A gente vai recordando aquilo que foi acontecendo. Não é pensar o que vai acontecer, não. É recordar na oração. Vou só dar um exemplo aqui. Olha, na hora que eu for rezar o ofício divino, eu vou lembrar assim: ontem eu celebrei 2 momentos bonitos. Celebrei a crisma lá em Dom Silvério e lá em Oratórios. Então é uma coisa bonita que aconteceu ontem. Aí eu vou trazer para a oração. Quero rezar por aquele pessoal que foi crismado ontem, né? Então é o momento da gente recordar, tá bem? Por isso que chama recordação da vida. É trazer para a celebração aquilo que nós queremos rezar e colocar tudo junto de Deus. Logo depois, aí a gente canta um hino. Todo ofício é assim. Na liturgia das horas que os padres rezam, tem um hino também para cada dia, né, que é um pouquinho diferente e difícil de cantar, tá? Mas nós procuramos assim no ofício divino das comunidades, quem está orientando tem liberdade para escolher o hino.
né? E às vezes o livro traz indicação de hinos, mas a gente pode escolher. E aí nós escolhemos esse aí. Por que nós escolhemos esse hino para hoje? Porque nós vamos rezar o ofício divino hoje, próprio da festa dos santos, que nós estamos celebrando Santa Teresinha e no dia de hoje São Jerônimo. Então a gente vai rezar o ofício dos santos. Por isso que o hino é escolhido de acordo com aquilo que a gente está celebrando. Se nós fôssemos celebrar o ofício divino na quaresma, o hino seria diferente, tá bom? A gente canta o hino. Logo depois, nós cantamos o salmo também. Aí vem uma novidade bonita do ofício divino das comunidades. Ele é muito cantado. E o cantar nos ajuda a sentir a beleza da liturgia, da palavra de Deus, daquilo que nós estamos rezando. E aí hoje então nós vamos cantar o Salmo 146. Depois que a gente canta o Salmo, aí a gente dá um silêncio. E depois que canta o Salmo, a gente fala assim, tem uns que usam a palavra assim, ressonância. É para a gente recordar. Por exemplo, nós vamos cantar o Salmo 146. É um salmo grande. Mas nesse salmo todo, talvez tenha uma frase que chamou mais a sua atenção, né? Não é assim? Às vezes você está rezando o salmo, ou está lendo um texto bíblico, às vezes o texto é grande, mas tem uma frase que falou mais bonito, fica gravado na memória. Aí o que a gente faz? No ofício divino, depois todo mundo pode repetir, mesmo que vamos dizer assim, que coincida. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pega aí no número 3. Feliz quem se apoia em Deus. É uma frase bonita. De repente essa frase me chamou a atenção. Aí na hora que terminou o cântico, aí a gente pode repetir algumas frases. Cada um vai repetindo uma. Suponhamos que eu repita: feliz quem se apoia em Deus. E daí a pouco a Rosimeire também, essa palavra que chamou a atenção dela. Não tem problema, é falar também, tá? E aí às vezes a gente faz assim uns 3 ou 4 fala a frase, aí a gente canta o refrão de novo. Depois mais alguns falam outras frases, e aí todo mundo participa. Essa é uma outra beleza do ofício divino das comunidades. Todo mundo pode participar. Então não é um ofício que uma pessoa só fala e todo mundo escuta, mas todos nós rezamos e participamos. Por que é interessante esse negócio da frase? Porque talvez, olha, você está rezando o salmo, tem uma frase que me chamou muita atenção: o Senhor levanta os caídos. Essa frase me chamou a atenção. Mas para o outro, foi outra frase. E aí a gente vai repetindo a frase como um refrão orante, rezando, e isso vai ficando gravado em nosso coração. É palavra de Deus que nós vamos gravando. Depois então que a gente faz isso, aí uma das pessoas que está conduzindo faz uma pequena oração, normalmente uma oração espontânea, né? Faz uma oração concluindo essa parte que nós rezamos até agora. Aí logo depois dessa parte vem a leitura do texto bíblico. Então, como eu falei com vocês, o livro do ofício divino, ele traz indicação de leitura, mas quem está conduzindo o ofício pode escolher também. E aí, no combinado que nós fizemos, colocamos assim: na celebração do ofício divino, nós vamos rezar o evangelho do dia. Então, logo depois que quem estiver conduzindo fizer a oração, aí nós vamos cantar a aclamação ao evangelho, e aí eu vou proclamar a leitura do evangelho. No ofício divino, normalmente uma das pessoas que está conduzindo proclama a leitura no ofício, quando é rezado só o ofício. Quando ele é rezado dentro da missa, aí é o padre que proclama a leitura ou o evangelho. Normalmente quando é na missa, a gente dá preferência para o evangelho. Depois do evangelho, aí é o momento da partilha da palavra de Deus, que é um momento muito rico também. Quando a gente está rezando o ofício divino, alguém lê a leitura, depois as pessoas vão comentando, isso vai alimentando, né? O padre Zezinho fala assim: você pode ler o mesmo texto bíblico 50 vezes, vai ter 50 mensagens diferentes.
O mesmo texto bíblico lido nessa comunidade toda. Cada um vai tirar uma mensagem para a sua vida. Às vezes, dentro da missa, a gente não abre espaço assim muito tempo, não, porque é um pouquinho maior. Mas quem quiser comentar alguma coisa da leitura do Evangelho, tranquilamente. Após, então, a leitura do Evangelho, a partilha da palavra, aí nós cantamos o cântico. Então vocês vão entender bem. Olha, é chamado cântico evangélico. Então veja, o hino é uma música composta pela igreja. O salmo é tirado da Bíblia, do Antigo Testamento. O cântico evangélico, ele é escolhido a partir de 3 cânticos. Quando nós rezamos o ofício divino de manhã, ou o ofício que os padres rezam de manhã, nós cantamos o cântico de Zacarias. Está lá no Evangelho de Lucas, quando São João Batista nasceu, Zacarias cantou aquele cântico. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que seu povo visitou e libertou. Quando é o ofício de manhã. Quando é o ofício das vésperas, que é na parte da tarde, no início da noite, é o cântico de Nossa Senhora, que está também no Evangelho de Lucas, capítulo 1. É o que nós vamos cantar hoje. Se nós fôssemos rezar o ofício divino das completas, acabou de rezar e vai para a cama dormir, aí tem o cântico de Simeão, que está também no Evangelho, me parece que de Lucas ou de Mateus, não sei, quando o menino Jesus foi apresentado no templo. O velho Simeão pegou o menino Jesus e cantou um cântico a Deus. Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo partir em paz. Então veja, são esses 3 cânticos indicados pela nossa liturgia da igreja. De manhã, o ofício das laudes, o cântico de Zacarias. Nas vésperas, o cântico de Nossa Senhora. Nas completas, que é à noite, o cântico do velho profeta Simeão. Tá bem? Nas horas médias não tem o cântico, porque a hora média é um ofício um pouquinho menor. Tá bem? Terminado então o cântico evangélico, aí a gente apresenta a Deus as nossas preces. Depois das preces, aí nós entramos no rito eucarístico, a partir do ofertório. Então vocês vão ver que no ofício divino a gente não proclama a primeira leitura. Canta o salmo indicado e o evangelho, tá bom? Então essa é a pequena diferença. Eu explico isso para vocês para dizer, o que nós vamos realizar aqui hoje, estamos realizando nas comunidades, é a mesma proposta que a gente celebra quando os padres estão reunidos. A diferença é que o nosso ofício é um pouquinho maior. Aqui nós vamos cantar um salmo. Quando é o ofício que os padres rezam, são 3 salmos, tá bom? Mas em compensação, no ofício dos padres, são só 3 preces, né? Já vem indicada lá, né? No ofício divino das comunidades, tem mais preces. O ofício que os padres rezam, são apenas 3, tá bem? Então assim nós vamos viver essa noite. Agora, nós vamos rezar o ofício próprio dos santos. E aí, quando a gente está rezando o ofício divino hoje dos santos, só para ajudar vocês, no mês passado, nós rezamos o ofício divino dentro da novena de Nossa Senhora das Dores, lá no Vale do Sereno. Aí a gente rezou o ofício próprio de Nossa Senhora. Hoje nós vamos rezar o ofício dos santos. Se fosse um dia de algum santo que foi Marte, eu vou dar um exemplo. Se fôssemos rezar no dia de São Sebastião, seria o ofício do santo Marte. Então tem essas diferenças, tá vendo? E hoje, rezar o ofício dos santos, tendo diante dos nossos olhos o testemunho de 2 santos muito queridos pela nossa igreja. Santa Teresinha, todos nós sabemos da sua presença, do seu testemunho para nós. Mas eu quero lembrar vocês também que hoje nós estamos celebrando o dia de São Jerônimo. E por que é importante esse santo para nós? São Jerônimo era um padre, um homem muito inteligente, estudioso e que amava muito a Bíblia, a palavra de Deus. Ele era um estudioso da Bíblia. Na época de São Jerônimo, só para a gente entender, a maior parte dos livros bíblicos estava escrito, o Antigo Testamento quase todo em hebraico e alguma parte em aramaico. O Novo Testamento, algumas partes em hebraico, outras em grego.
mas eram línguas que o povo não falava tanto mais, porque na época de São Jerônimo, a língua que estava sendo mais falada no mundo era o latim, que era a língua do povo de Roma, né? Nós padres estudamos o latim no seminário para a gente entender algumas coisas, né? Então São Jerônimo percebeu o seguinte: olha, a maioria do povo estava falando latim, quase ninguém mais falava grego, o grego antigo, né? Porque a Grécia fala o grego, mas é um grego diferente. Ninguém compreendia o hebraico. Aí o que São Jerônimo fez? Ele tem uma palavra muito bonita. São Jerônimo fala assim, ó: ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Para dizer assim, quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece a Bíblia, está ignorando Jesus Cristo, porque a Bíblia aponta toda para Cristo. E ele tinha uma preocupação de que o povo conhecesse a Bíblia. Ele então, por um período, ele foi secretário de um papa. Na época era o papa chamado Damaso, e ele conversou com o papa e pediu autorização do papa para fazer um trabalho intenso, e aí foi um trabalho grande. São Jerônimo foi para Belém. Lá ele foi morar praticamente sozinho, ficou em Belém mais de 35 anos morando sozinho, para fazer um grande trabalho: pegar todos os livros bíblicos escritos em grego, hebraico e aramaico e traduziu tudo para o latim. Foi um trabalho intenso, porque olha, ele era um homem muito inteligente. Ele estudou, aprofundou o estudo do grego, do hebraico, do aramaico, para traduzir para o latim, que era a língua falada pelo povo. Por quê? Porque o Império de Roma estava crescendo. Roma falava latim. Onde os soldados iam chegando e dominando tudo, a língua dominava também. Então o latim estava se espalhando muito. Hoje ninguém fala latim mais não, graças a Deus, né? Mas naquela época falava muito. E aí São Jerônimo fez esse trabalho de tradução da Bíblia. Traduziu a Bíblia toda, daquelas línguas que quase ninguém mais falava, traduziu para o latim. Essa tradução, ela recebeu o nome de tradução da Vulgata, porque no latim tem uma palavra que chama vulgus, significa do povo, né? Então ele traduziu para o povo, então ficou a tradução para o povo, Vulgata. E aí o desejo dele qual que era? Era que a Bíblia chegasse para todos. Só uma informação para vocês, eu estava lendo há poucos dias, atualmente a Bíblia é o livro mais lido no mundo, e ela está traduzida em praticamente todas as línguas faladas no mundo. É um livro traduzido em quase todas as línguas, então muito difundido. Mas quem começou essa história foi São Jerônimo. E a igreja então reza hoje o seu dia, por isso que o mês de setembro é dedicado à Bíblia, numa homenagem a São Jerônimo, que fez esse grande trabalho de tradução da palavra de Deus para a língua do povo. Então hoje, convido vocês, meus irmãos, na alegria de celebrarmos a véspera da festa de Santa Teresinha, rezar, participar dessa missa, viver o ofício divino e a Santa Eucaristia. Então nós vamos agora, o pessoal vai nos ajudando, vai nos conduzindo para vivenciarmos esse momento de fé.